Resiliência é um termo que vem da física, que significa flexibilizar os materiais. No aspecto pessoal, resiliência significa a capacidade humana de adaptações às situações, sejam elas contrárias ou favoráveis. A resiliência, ela pode ser para nós um grande trampolim para que nós possamos ter vitórias e colocar na nossa personalidade uma característica que normalmente nós não a desenvolvemos. Assim como nenhum de nós nascemos tímidos, nenhum de nós nascemos inseguros. Da mesma maneira, nós todos nascemos com características que elas precisam ser desenvolvidas. E essa é uma característica que nos dias de hoje se transforma em um grande diferencial na vida pessoal e na vida profissional. Se na vida pessoal ela me torna uma pessoa exemplar, na vida profissional ela me torna uma pessoa de sucesso. O texto que nós lemos aqui agora é um dos textos mais impressionantes em um contexto daquilo que Deus chama o profeta e diz: eu vou tirar a delícia dos seus olhos, eu vou tirar do povo coisas importantes, a sua glória, o seu poder, o seu dinheiro, e vou até tirar os seus filhos e filhas. E quando você perder todas estas coisas, você terá que ser um sinal para toda a nação. Era exatamente o que? Deus mostrando a ele que ele precisava de ser uma pessoa resiliente, que ele precisava de ser uma pessoa com uma determinação pessoal que fosse acima de toda a nação, porque ele era o quê? Um homem referência. E você, quando começa a enxergar o perfil das pessoas, você percebe que o que falta muitas vezes é isso. Falta nós entendermos que nós temos que estabelecer um comportamento que nos transforme em referências. Porque contrariamente, quando eu não tenho este poder de resiliência, eu acabo me tornando uma pessoa completamente instável. E a minha instabilidade, ela vai da euforia à depressão. E é claro que ninguém gosta de conviver com pessoas assim. E é claro que o mercado não aceita pessoas assim. Por quê? Quando a minha instabilidade, ela atinge níveis insuportáveis, a pessoa é demitida, os relacionamentos são rompidos, e consequentemente, aquela pessoa é colocado um X sobre ela, dizendo ela é problemática. Isso é uma descaracterização de tudo o que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Se a palavra fala, no Salmo 121, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Ora, então por que nós vivemos abalados? Por que nós não conseguimos muitas vezes ter estrutura pessoal nem espiritual para enfrentar situações difíceis? O Salmo 112 fala assim: que o justo tem o seu coração
bem firmado, e ele não teme más notícias. Lamentavelmente, isso acaba sendo uma retórica, porque nós às vezes somos tão suscetíveis a ataques, a situações que elas nos envolvem de tal maneira que nós não somos firmes. E Deus fala que o justo tem o coração firmado, e essa firmeza, ela se chama resiliência. E a resiliência é o que? Em primeiro lugar, você ter autoridade para enfrentar crises. Davi é um exemplo de um homem que conhecia esse poder espiritual. Ele mostra que bem-aventurado é o que transforma com as suas atitudes situações de crise que são aparentemente insolúveis. Nós aprendemos a classificar crise apenas como falta de dinheiro. Todas as vezes que nós falamos crise, nós pensamos, é falta de dinheiro. Mas na verdade, crise não é falta de dinheiro, também é falta de dinheiro. Mas crise é aquilo que nós enfrentamos interiormente. Vamos pegar, por exemplo, um homem de vendas. Quantas pessoas nós temos aqui que são de vendas? Muitas pessoas. Você, durante o teu dia, você pode enfrentar várias crises. E uma das principais crises é a crise do não. Você pode enfrentar a crise da humilhação. Você pode enfrentar a crise até da rejeição. Por quê? Só a classificação, às vezes, de vendedor já pode gerar uma rejeição, não é? A pessoa pega e fala, ó, tem um vendedor aí na porta, qual é a tua reação? Eu não quero comprar nada, não é? Arranca, eu não quero nem ver vendedor. Se você ouve aquilo, você é uma pessoa desestruturada, você vai o quê? Viver uma crise. Muitas vezes, quantas vezes você é chamado a atenção para aquilo que é positivo para você, mas você pega, capota e entra numa crise. Quantas vezes a exortação, ela deveria ser a coisa mais bela que você deveria encarar, como o amor de alguém que está te exortando, te alertando para algo importante, mas você entra em crise com aquela pessoa. Exatamente por quê? Porque você está doente interiormente, porque você não está preparado interiormente, e isso só te enfraquece. Davi fala que bem-aventurado é quem passa pelo vale de morte. Você olha, e qual o cenário que você vê? Um cenário completamente desfavorável. E esse cenário, ele é uma realidade diante dos teus olhos. E qual é a tua reação diante dele? Como que você vai processar interiormente as dificuldades que estão diante de você? Invariavelmente, nós nos abatemos, e o abatimento, ele faz com que você perca esse poder de transformar o teu interior, e as tuas perspectivas, elas sempre são projetadas de dentro para fora, de acordo com aquilo que você acredita. E aí então, Davi fala, você olha um cemitério,
E ou você fala, aí não sai nada, não acontece nada, e você encolhe interiormente, e abre mão daquele espaço. Aí vem o resiliente, vem o cara que enxerga oportunidades, vem o cara que nem fala no norte, cabra macho, arretado, e o cara que está precisando, ele vem e ocupa o espaço que você, sem saber se ia dar certo ou não, abriu mão. O que aconteceu? Você ficou para trás e perdeu a oportunidade que Deus te deu. Você não fez daquele lugar difícil, daquele lugar impossível, um campo florido. E normalmente nós atribuímos os nossos fracassos a alguém, ou à esposa, ou ao patrão, ou ao mercado, às vezes a Deus. Só que a vitória está dentro de nós. Você já recebeu esse poder para mudar ambientes. Você já recebeu este poder para trazer a vitória que está determinada no mundo espiritual. E muita gente confunde, porque às vezes assim, nós ficamos até pedindo errado. E Jesus falou: vocês não recebem porque não sabem pedir. E quando pede, vocês pedem errado. E às vezes a gente fica assim: Senhor, me dá esse contrato, Senhor, me dá esse negócio, me dá. Só que Deus já te deu. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Você devia orar diferente. Você devia orar, falar: Senhor, muda a minha perspectiva interior, muda a minha disposição interior, tira esse sentimento de crise que eu estou aqui dentro, tira, Senhor, ó Deus, esta fraqueza que eu tenho, e me ajuda a fazer a minha parte, porque Deus já fez a parte dele, Deus já te abençoou, agora é com você, se levantar, transformar, ter um comportamento positivo e trazer o teu sucesso nas tuas mãos. Amém? Depende de você. Amém? Quem não é resiliente não acha soluções. Pergunta para quem está do teu lado: qual é a solução? Para tudo tem uma solução. Diga assim comigo: para tudo tem uma saída. Fala: para tudo tem uma solução. Para tudo tem uma porta. Amém? Só que nós, quando não entendemos isso, nós ficamos procurando soluções que não existem, ou então nós ficamos paralisados. Eu me lembro, assim que eu entrei na Xerox, eu peguei um território de vendas, que era o pior território de vendas que existia. E tinha um vendedor, nunca mais esqueci o nome dele, se chamava Henrique Daniel. Ele me antecedeu no território. E ele não vendia nada. E quando eu cheguei do treinamento, o meu supervisor falou: ó, sai com ele para você conhecer o território. O cara era o verdadeiro urubu. Ele olhava: aqui não dá nada, aqui não dá nada. Eu já visitei, aqui não dá nada, aqui não dá nada. Final do dia ele falou assim para mim: você vai pegar esse território? Eu falei: vou. Vai morrer de fome. E eu falei: meu Deus, estou ferrado. Mas aí
Eu olhei para ele e falei: que cara folgado, falar na minha cara que eu vou morrer de fome. Falei: tudo bem. Fui para casa e olhei, e o território era uma porcaria, porque estava todo povoado de máquina e era desse tamanho. Mas era dali que eu tinha que tirar o meu pão, o meu alimento e sustentar os meus filhos. Então, o que eu tinha que fazer? Transformar o vale de ossos secos, transformar o cemitério em um campo florido. E eu fui à luta, deletei o que ele falou e processei o que eu podia fazer, e vendi o que ele nunca vendeu na vida, e fui um dos melhores vendedores da época, naquele território daquele tamanho. Sabe por quê? Porque no desânimo dele, naquela inércia dele, naquele descrédito dele, ele tinha deixado centenas de oportunidades ali. Se você for resiliente, você vai nadar de braçada. É você quem decide. O que você quer? Eu quero o melhor. Então eu vou para as cabeças, certo?